Desperte seu gigante interior, Anthony Robbins. Prepare-se para uma experiência auditiva com este resumo otimizado de um dos livros mais poderosos da transformação pessoal. Desperte seu gigante interior, do Anthony Robbins. Não é apenas uma leitura a menos. É um chamado visceral à ação. Um grito silencioso contra a inércia, a autossabotagem e os padrões que aprisionam. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como seus estados emocionais moldam seu destino. Por que decisões verdadeiras redefinem sua identidade? E como criar uma vida com sentido profundo começa com pequenos rituais diários. Se você busca entender as forças invisíveis que controlam sua vida, este é o lugar certo. Curta este vídeo e se inscreva no canal agora. Isso ajuda a espalhar conteúdo transformador para quem precisa. No âmago do livro está a tese de que cada ser humano carrega dentro de si um gigante adormecido, uma força interior negligenciada pelas distrações do mundo externo. Robbins não fala de motivação superficial, mas de transformação emocional profunda. Para ele, mudança não acontece com boas intenções. Acontece com decisões comprometidas, movidas por emoções intensas, sustentadas por novos significados. E o primeiro passo para isso é assumir a autoria da sua própria história. A vida não é algo que acontece com você. É algo que você cria com base nas decisões que tolera adiar ou toma com coragem. Robbins mostra que o que nos impede de mudar não é a falta de conhecimento, mas o apego ao conforto emocional. Um dos primeiros grandes blocos de entendimento do livro gira em torno da ideia de que os seres humanos não tomam decisões baseadas em lógica. Nós tomamos decisões com base na dor e no prazer. O cérebro busca evitar o sofrimento e repetir experiências que nos deram prazer. E o que define nossas ações diárias não é o que dizemos que queremos, mas o que nosso cérebro associa com dor ou prazer. Ou seja, se você associa dor à disciplina e prazer à procrastinação, adivinhe quem ganha. Robbins ensina que reprogramar essas associações é a chave para libertar-se de padrões autodestrutivos. Nesse ponto, ele introduz um conceito central: o poder da decisão. Ele afirma: é nos momentos de decisão que o seu destino é moldado, mas não qualquer decisão. Robbins fala da decisão com peso emocional, daquelas que mudam a forma, como voca se vier, e que por isso mudam o que você aceita, o que você tolera, o que você busca. Quando você decide, por exemplo, que sua saúde será prioridade e associa prazer intenso a hábitos saudáveis e dor intensa a se sentir cansado ou pesado, seu cérebro começa a operar sob novas ordens. Robbins mostra que decisões verdadeiras são aquelas que mudam sua identidade. E isso nos leva ao conceito de sistema de crenças. Robbins descreve que as crenças são os mapas internos que usamos para navegar pela vida. Se você acredita que é difícil ganhar dinheiro honestamente, você vai inconscientemente sabotar oportunidades que surgem com esforço e integridade. Se acredita que relacionamentos sempre acabam mal, você vai repetir padrões que comprovem que essa profissão. A mente humana tem um impulso inconsciente de validar aquilo que acredita. Robbins ensina que mudar crenças não é uma questão de lógica, mas de intensidade emocional. Você precisa reunir provas emocionais contra a velha crença e construir novas provas a favor da nova visão. Em sites otimizados, você age de acordo com o que associa com prazer ou dor, não com o que sabe. Decisões reais não mudam comportamentos, menos mudam sua identidade. Toda crença limitante é uma prisão emocional disfarçada de sabedoria. Seu cérebro vai lutar para confirmar suas crenças, mesmo que o elas teima chukwam. Mudar de vida é, antes do tudo, mudar os significados que você dá aos seus fracassos. Em seguida, Robbins revela um padrão devastador. A maioria das pessoas vive em um estado emocional condicionado. Isso significa que suas reações, emoções, humores e decisões
seguem um roteiro inconsciente repetido há anos, como se estivessem presas a uma trilha de trem emocional. Ele propõe que a libertação começa quando você se torna capaz de mudar seu estado emocional conscientemente. A isso, ele chama de dominar o estado. Você pode estar frustrado, cansado, irritado, mas ainda assim, ao mudar seu foco, sua linguagem, sua fisiologia, você consegue alterar completamente como se sente. Esse é um dos pontos mais impactantes do livro. Robbins ensina que o seu estado emocional determina as decisões que você toma e que, portanto, dominar seus estados é mais importante do que dominar técnicas. Ele compartilha ferramentas como mudança de foco, onde você aprende a redirecionar sua atenção para o que está sob seu controle. Linguagem emocional, onde você substitui pensamentos autodepreciativos por comandos positivos. E fisiologia do poder, onde seu corpo se torna um aliado na mudança emocional. Ao adotar uma postura ereta, respirar profundamente, movimentar-se com energia, o corpo envia ao cérebro uma nova mensagem: eu estou no controle. Robbins também mergulha na ideia de que nossos resultados são fruto de padrões. Sucesso deixa pistas. Se você quer resultados diferentes, estude quem já tem esses resultados e modele seus padrões de pensamento emocal e aca. Mas atenção, modelar não é copiar, é compreender quais são os princípios universais por trás das atitudes dessas pessoas. O que elas fazem quando fracassam? Como lidam com críticas? Que tipo de rituais praticam? Robbins ensina que todos os grandes líderes têm algo em comum. Eles não deixam seus estados emocionais ao acaso. Eles treinam seus estados como atletas, treinam o corpo. E é isso que os torna excepcionais. Na construção dessa nova identidade, Robbins desafia o leitor a revisar seu sistema de valores. O que você realmente valoriza? Liberdade, segurança, crescimento, amor, reconhecimento. Muitas vezes nossos valores estão em conflito. Queremos liberdade, mas também queremos segurança. Queremos crescer, mas tememos errar. Robbins mostra que entender sua hierarquia de valores é essencial para tomar decisões coerentes. E mais ainda, ele ensina a reorganizar essa hierarquia para que ela sirva a sua nova identidade. Por exemplo, se hoje você valoriza conforto acima de crescimento, talvez seja a hora de inverter essa ordem, menos se quiser resultados extraordinários. O capítulo se encerra com uma provocação intensa. Você está vivendo de acordo com a sua real identidade ou está preso em uma versão que aprendeu a tolerar? Robbins não suaviza a pergunta. Ele desafia, provoca, empurra. Porque sabe que sem desconforto não há transformação. E é exatamente esse tipo de fricção emocional que ativa o cérebro reptiliano, emociona o sistema límbico e desperta o neocórtex para encontrar soluções novas. Uma das forças mais sutis e mais destrutivas que moldam nossa identidade são as perguntas que nos fazemos todos os dias. Robbins introduz esse conceito com força. O cérebro humano é uma máquina de respostas, mas ele só responde ao que é perguntado. Se você acorda todos os dias e pergunta: por que tudo dá errado comigo? Sua mente vai buscar provas para justificar o caos. Mas se você muda essa pergunta para: o que posso aprender com isso que me fortalece? Seu cérebro passa a buscar soluções, não desculpas. As perguntas moldam a qualidade da nossa experiência de vida. E, segundo Robbins, isso é mais poderoso do que qualquer evento externo. É nesse ponto que ele introduz as perguntas de poder. Robbins recomenda que criemos uma rotina diária, onde, assim que acordamos, façamos perguntas que direcionem nosso foco para força, crescimento, gratidão e compromisso. Perguntas como: pelo que me sinto profundamente grato agora? Que posso fazer hoje para crescer como ser humano? Como posso amar
e contribuir mais com as pessoas que me cercam? Essas perguntas não são bobas. Elas são códigos emocionais que reprogramam nossa identidade ao longo do tempo. E a repetição dessas perguntas cria não apenas novos pensamentos, mas novos estados emocionais, o que Robbins chama de condicionamento emocional. Outro aspecto fundamental abordado nessa etapa do livro é a força dos rituais. Robbins afirma que sucesso e fracasso são resultados de padrões repetidos, não de eventos únicos. O que você faz consistentemente determina a sua vida. E isso vale para saúde, finanças, relacionamentos, autoestima. Ele enfatiza que todo comportamento repetido se torna automático. Ou seja, se você quer mudar sua vida, não mude apenas seus objetivos. Menos mude seus rituais. Crie rituais matinais que te conectem com propósito, com movimento, com intenção clara. Não espere motivação para agir. Use a ação como gatilho para a motivação. Nesse ponto, a narrativa toca em um dos temas mais profundos do livro: a importância do propósito. Robbins afirma que um ser humano sem propósito é como um navio sem leme. Será arrastado pelas marés dos outros, pelas expectativas externas, pela urgência dos outros. Propósito é o que dá sentido à dor, o que transforma sofrimento em construção, o que sustenta o esforço quando os resultados ainda não apareceram. Ele desafia o leitor a escrever uma declaração de missão pessoal, algo QVLM, de metas financeiras ou realizações de status, algo que traduza o impacto que você quer deixar no mundo. É nesse ponto do livro que Robbins aprofunda o conflito psicológico que paira sobre a maioria das pessoas. O embate entre a busca por aprovação e o desejo de autenticidade. Ele mostra que muitos de nossos comportamentos são moldados por padrões herdados da infância. Tentemos agradar, evitar conflitos, sermos ascetos, mesmo que isso signifique sufocar nossa verdade. Robbins revela que o preço da aprovação externa é, muitas vezes, a morte da identidade interna, e que só há verdadeira liberdade quando você tem coragem de ser rejeitado por ser quem você é. Esse trecho é atravessado por uma metáfora poderosa, a da prisão emocional invisível. Robbins diz que a maioria das pessoas vive como se estivesse livre, mas está emocionalmente algemada a crenças que não escolheu, que vive em jaulas de tem, que não posso, não sou capaz, não é para mim, quieta. Da cela está no bolso. Ele propõe que a liberdade emocional começa com o confronto, olhar de frente para essas crenças, questioná-las, desconstruí-las e substituí-las por novas verdades emocionais que empoderam, ao invés de paralisar. Insights otimizados. As perguntas que você faz diariamente são os comandos que moldam seu destino emocional. Rituais diários não são hábitos. São declarações silenciosas de quem você está se tornando. Propósito não é um objetivo. É a energia que te move mesmo quando tudo está desabando. Buscar aprovação é o oposto de viver com autenticidade. A liberdade emocional começa quando você para de pedir permissão. Paraseer. Robbins também fala sobre a importância de se antecipar à dor. Ele mostra que líderes excepcionais não esperam crises para mudar. Eles se antecipam, criam estratégias, cultivam hábitos, desenvolvem resiliência antes que a vida os force a isso. Ele ensina que viver reagindo é uma forma de servidão moderna, que o verdadeiro poder pessoal vem da capacidade de agir antes da necessidade. Isso exige visão, clareza, intenção. Ao aprofundar essa lógica, ele apresenta o conceito da regra dos 5 graus. Imagine um avião que muda apenas 5 graus na direção inicial. Após algumas horas, ele chegará a um país completamente diferente. Robbins usa essa metáfora para mostrar que pequenas decisões diárias, que parecem insignificantes menos acumuladas ao longo do tempo, te levam a um destino radicalmente diferente. Comer algo saudável hoje. Evitar um comentário tóxico.
levantar 15 minutos mais cedo, ligar para alguém que importa. Essas pequenas ações feitas com consistência reconstrói o futuro de dentro para fora. Outro ensinamento profundo da obra está na distinção entre padrões de escassez e padrões de abundância. Robbins mostra que muitas pessoas vivem num ciclo mental de falta, pensam constantemente no que não têm, no que perderam, no que o podaria ter sido. Isso cria um estado emocional de medo, de ansiedade, de paralisia. Ele ensina que é possível treinar a mente para focar no que se tem, no que está crescendo, no que pode ser construído. E que esse foco não é alienação, é estratégia emocional, porque aquilo em que você foca, você expande. O capítulo se aproxima do final com uma reflexão poderosa. A vida muda quando você assume 100% da responsabilidade por tudo o que acontece com você. Isso não é culpa menos, é controle. Robbins afirma que enquanto você culpar outros, o passado, o governo ou qualquer fator externo, você está entregando seu poder. Mas quando isso está na minha mão. Você ativa uma força invisível que transforma vitimismo em criação. E essa força é o início do despertar do gigante interior. Quando Robbins fala sobre condicionamento emocional, ele não se refere apenas a repetir pensamentos positivos. Ele vai mais fundo. Ele propõe a construção de um novo sistema nervoso emocional, onde cada célula do seu corpo aprenda a reagir de forma diferente à vida. Para isso, ele apresenta técnicas de neuroassociação, um processo onde você literalmente ensina seu cérebro a associar dor ao que te destrói e prazer ao que te constrói. Não é motivação de superfície, é reprogramação profunda. É colocar novas engrenagens dentro da máquina que opera seu destino. Uma das técnicas mais impactantes dessa etapa é o sistema de alavancas. Robbins mostra que todos nós temos alavancas emocionais, experiências que se repetem até que finalmente criam um ponto de ruptura, uma dor tão intensa que não pode mais ser ignorada. Ele propõe que, ao invés de esperar essa dor chegar por conta própria, você pode criá-la artificialmente, visualizando com intensidade as consequências negativas de não mudar. Ao mesmo tempo, você pode criar uma alavanca de prazer, imaginando em detalhes as recompensas emocionais de mudar. Esse contraste ativa os 3 cérebros simultaneamente. O reptiliano, com a urgência da sobrevivência, o límbico, com a promessa emocional, e o neocórtex, com a lógica da decisão. Nesse ponto, Robbins traz um princípio-chave. Você deve ligar o máximo de dor à sua velha identidade e o máximo de prazer à sua nova versão. Essa é a base da mudança real. E é por isso que dietas falham, metas são abandonadas e promessas se perdem. Porque a dor de mudar ainda não superou a dor de continuar igual. O cérebro sempre escolhe o caminho de menor resistência emocional. E é você quem tem o poder de redesenhar esse mapa. Outro aspecto que Robbins destaca é a importância do vocabulário emocional. Ele mostra que a forma como descrevemos nossas experiências cria a qualidade dessas experiências. Por exemplo, sentir-se devastado é emocionalmente mais intenso do que dizer que está chateado. Ele propõe que mudemos nosso vocabulário para reduzir a carga negativa e amplificar a positiva. Substituir furioso por um pouco frustrado ou preocupado por curioso com o que vai acontecer, isso não é fingir, é hackear o sistema emocional. É assumir o controle do software que roda em segundo plano no seu cérebro. Nesse ponto do livro, Robbins introduz a ideia dos padrões mestra. São os padrões centrais que determinam todos os outros, menos como você se vê, como trata os outros, como reage à dor, como encara o fracasso. Ele afirma que se você mudar um padrão mestre, toda a sua vida se reorganiza em torno disso. E o maior padrão mestre de todos é a sua identidade. A frase que você usa para se definir internamente.
Sou preguiçoso, sou azarado, sou desorganizado, sou apenas assim. Essas declarações não são descrições, são comandos. Robbins ensina que mudar sua identidade não é mentir para si mesmo, mas revelar um nível mais profundo de verdade. Aquele que você ainda não viveu, mas já existe dentro de você. Insights otimizados. Você pode ensinar seu cérebro a ter nojo de tudo que te destrói. Não é a falta de força de vontade que te impede, é a ausência de alavancas emocionais. O cérebro só muda quando a dor de continuar supera a dor de transformar. Seu vocabulário é o espelho da sua realidade emocional. Identidade não é quem você é quem você aceita ser menos até decidir diferente. Robbins também trata de um tema sensível, a raiva reprimida. Ele revela que muitas pessoas carregam dores antigas, mágoas não processadas, ressentimentos silenciosos que se transformam em autossabotagem. Guardamos rancor de pais, professores, parceiros, amigos que falharam. Mas ao manter essa raiva, o único punido somos nós. Robbins propõe um exercício intenso de perdão, não pelo outro, mas por você. Para cortar as amarras que te prendem ao passado, para recuperar energia emocional, ele diz. Perdão é um presente que você se dá para deixar de ser prisioneiro de uma história que já acabou. Nesse momento, ele conecta o perdão à gratidão. Mostra que é impossível sentir raiva e gratidão ao mesmo tempo, e que a gratidão é o estado emocional mais poderoso para mudar padrões. Ele propõe que se pratique a gratidão diariamente, não como uma obrigação, mas como um estado de consciência. Agradecer pelo que se tem, pelo que se aprendeu, ou até pelas dores que te moldaram. Robbins afirma que quando você vive em gratidão, seu foco se expande, sua energia se eleva e sua capacidade de amar aumenta. E amar, no fim, é a maior força de transformação que existe. Por fim, ele aborda o tema da contribuição. Robbins ensina que só a verdadeira realização quando saímos do centro da própria história e passamos a servir algo maior, contribuir, com a vida de outros, impactar positivamente, doar tempo, energia, recursos, amor. Ele diz que sucesso sem contribuição é vazio, que propósito sem impacto é incompleto, e que todo gigante interior desperto naturalmente deseja levantar outros gigantes adormecidos ao seu redor. Não por obrigação, mas porque isso é o que dá sentido real à liberdade conquistada. Quando Robbins mergulha no tema da decisão, ele revela um princípio que ecoa como um grito silencioso dentro da alma de quem ouve. São nas decisões que o destino é moldado, não nos desejos, não nas promessas, não nas intenções empilhadas em diários inacabados. O que define sua vida é a soma das decisões que você tem coragem de tomar. E essa coragem nasce quando você entende que não decidir também é uma decisão menos a de continuar preso ao que não te serve mais. Ele desmistifica a ideia de que decisões precisam ser perfeitas. Robbins diz que o maior inimigo da mudança não é o erro, é a paralisia. A espera eterna pelo momento ideal, pela clareza total, pelo sinal definitivo. Ele ensina que decidir é um ato de liderança interna. É você se tornar o diretor do próprio filme, mesmo quando o roteiro ainda está em branco. E que decisões verdadeiras são aquelas que cortam o passado, que fecham portas, que queimam pontes. Porque só assim o cérebro entende que não há volta e a energia muda. Nesse ponto, Robbins introduz um conceito poderoso, o da massa crítica. Ele afirma que, em qualquer processo de mudança, chega um momento em que o volume de ação se acumula a tal ponto que a transformação se torna inevitável. É como ferver água. Até os 99 graus, nada parece mudar. Mas no 100º, tudo muda. A chave está na consistência, na repetição, no esforço que ninguém vê.
É o que você faz quando ninguém está olhando que decide quem você será, quando todos estiverem. Ele também destrói um mito muito comum, o da falta de recursos. Robbins afirma que o que separa quem realiza de quem fracassa não é o acesso a recursos, mas o grau de criatividade e comprometimento com que se usa o que se tem. Ele apresenta casos de pessoas que construíram impérios começando com nada, mas que tinham uma abundância de recursos emocionais, determinação, fé, resiliência, flexibilidade. Ele diz: recursos são criados por estados emocionais poderosos. E esses estados são uma escolha, não uma sorte. Aqui, Robbins toca em uma das dores mais sutis, a da frustração silenciosa, aquela que não explode, mas corrói. Ele mostra que viver abaixo do seu potencial cria um tipo de depressão existencial. Uma inquietação que não some. Por mais que você tente silenciar com distrações, essa dor só desaparece quando você se move em direção à sua verdade, mesmo que não saiba o caminho completo. Mesmo que tropece, a decisão de seguir já cura mais do que qualquer conforto que aprisiona. Insights otimizados. Não decidir é o veneno invisível da transformação. Uma decisão real fecha o passado e abre uma ponte para o que ainda não existe. Sucesso não é sobre ter recursos, é sobre ser um criador de possibilidades. Você só ultrapassa seus limites quando para de tentar preservá-los. A frustração crônica é o lamento da sua identidade presa em um corpo passivo. Nesse trecho, Robbins introduz a metáfora do músculo emocional. Ele mostra que sentimentos como coragem, confiança, amor próprio e foco são músculos, e como todo músculo, precisam ser treinados. A diferença é que o treino emocional não acontece na academia, acontece no caos. Nos momentos em que tudo diz para desistir, mas você continua. Ele ensina que o segredo está em transformar dificuldades em academias invisíveis. Cada reacal, cada fracasso, cada dia de dúvida é um halter que fortalece sua alma, menos se você escolher usá-lo assim. Ele também aborda o poder da modelagem. Robbins mostra que não existe necessidade de reinventar o mundo para ter sucesso. Existe um atalho: estudar e modelar pessoas que já conseguiram o que você deseja. Mas não copiar superficialmente. Modelar profundamente. Compreender seus padrões mentais, suas estratégias emocionais, suas decisões invisíveis. Ele diz que todo resultado é produto de um sistema e que, ao modelar esse sistema, você encurta anos de tentativa e erro. Nesse ponto, a narrativa se eleva emocionalmente com um desafio direto. Robbins convida o leitor a escolher um aspecto da vida onde está estagnado: saúde, finanças, amor, propósito, e tomar uma decisão irreversível naquele exato momento. Ele orienta que essa decisão seja escrita, declarada, marcada por uma ação imediata, porque toda decisão que não se transforma em ação é apenas mais um pensamento impotente. E pensamentos impotentes criam vidas frustradas. E part final deste bloco toca em um princípio transformador. A identidade não é ficha. Robbins afirma que você não é um conjunto de características imutáveis. Você é uma obra em progresso e tem o poder de redesenhar essa obra todos os dias. Ele diz: você não é seu passado. Você é o que você decide ser a partir de agora. E essa frase, quando sentida com profundidade, quebra correntes invisíveis, porque revela que você nunca esteve preso, menos apenas adormecido. E medita que Anthony Robbins aprofunda sua jornada. Ele nos leva a um território menos visível, porém mais determinante: a fisiologia do sucesso. Ele explica que não somos apenas o que pensamos, mas o que sentimos e expressamos fisicamente. É a linguagem silenciosa da mente, e vice-versa.
Robbins nos lembra que a maneira como respiramos, nos movemos e ocupamos o espaço tem o poder de mudar instantaneamente nosso estado emocional. Ele propõe que a transformação começa não com uma ideia, mas com uma postura. Ombros abertos, respiração profunda, presença ativa. O corpo pode ser treinado para sinalizar ao cérebro: estou pronto, mesmo quando a mente duvida. Robbins chama isso de biofeedback, um sistema onde a ação física redefine a emoção interna. Ela afirma que a emoção é criada por movimento e que, ao mudar o ritmo do corpo, mudamos o padrão da mente. Quando você anda com propósito, respira com intenção e fala com intensidade, o cérebro interpreta isso como estado de poder. Isso ativa circuitos hormonais, padrões neurológicos e memórias de força. É por isso que exercícios físicos regulares não são apenas bons para o corpo, mas essenciais para a mente. Eles constroem não apenas músculos, mas resiliência emocional. Aqui Robbins introduz outro conceito essencial: o da consistência com a autoimagem. Ele mostra que todas as nossas ações inconscientes buscam o alicerce com quem acreditamos ser. Se você acredita que é desorganizado, sabotará qualquer tentativa de disciplina. Se acredita que é indigno de amor, rejeitará vínculos saudáveis. A chave da mudança duradoura está em alterar essa identidade invisível. Não apenas comportamentos isolados, mas a imagem central que você carrega de si mesmo. Robbins ensina que ao mudar essa autoimagem com intenção e repetição, você constrói uma nova identidade, uma que não luta contra si mesma, mas impulsiona você para frente. É nesse momento que o livro ganha um tom ainda mais intenso. Robbins revela que, por trás de todos os comportamentos autodestrutivos, há uma necessidade legítima tentando ser atendida. Comida em excesso pode ser uma tentativa de buscar conforto. Procrastinação, talvez uma forma de escapar do medo do fracasso. Ele diz que todos os comportamentos, mesmo os mais nocivos, são tentativas falhas de atender a necessidades reais. A chave está em descobrir formas mais poderosas de atender essas mesmas necessidades sem causar dano. Isso traz compaixão para dentro do processo. Você deixa de se julgar como fraco e começa a se ver como alguém perdido, tentando se encontrar. Em sites otimizados, seu corpo é a alavanca que destrava sua mente. O cérebro acredita naquilo que o corpo encena. Você age para proteger a imagem que acredita ser sua menos, mesmo que ela te sabote. Todo comportamento destrutivo esconde uma necessidade não atendida. A autocompaixão é o primeiro passo para quebrar ciclos de autossabotagem. Nesse ponto, Robbins introduz os 6 necessidades humanas, Hume Modelo, que explica praticamente todos os comportamentos humanos. São elas: certeza, variedade, importância, amor, conexão, crescimento e contribuição. Ele afirma que cada pessoa prioriza essas necessidades de forma única e que seus hábitos bons ou ruins existem porque atendem essas necessidades em algum nível. Um vício pode dar certeza e conexão. Uma explosão de raiva pode gerar importância. Ele desafia o leitor a identificar quais são suas 2 necessidades primárias e de que forma as está atendendo hoje. E, mais importante, como poderia atendê-las de forma elevada, poderosa, saudável. Ele ensina que a verdadeira transformação ocorre quando conseguimos atender as 4 primeiras necessidades: certeza, variedade, importância, conexão, de forma positiva, e ainda nos mover em direção às 2 últimas: crescimento e contribuição, que são as que alimentam a alma. Robbins diz que o sofrimento vem quando você tenta satisfazer necessidades superiores com meios inferiores. Como buscar conexão através da vitimização ou importância através da agressividade? Ele propõe uma reordenação interna, onde você escolha conscientemente não apenas o que quer viver, mas como
Quer viver menos com que qualidade emocional, com que intenção de alma? Neste bloco, ele compartilha histórias de pessoas que fizeram essa transição. Gente que largou padrões de violência, vício, isolamento, não porque foram forçadas, mas porque encontraram formas mais nobres de atender às suas dores internas. Um ex-detento que encontrou importância ajudando jovens a não repetir seu caminho. Uma mulher com bulimia que encontrou conexão real através da arte. Robbins mostra que, quando você entende suas necessidades, recupera o leme da sua vida. Você para de reagir e começa a escolher. A parte final desta etapa é uma convocação à honestidade brutal. Robbins desafia o leitor a olhar para seus hábitos mais escondidos e perguntar: que necessidade estou tentando atender aqui? E então, fazer a segunda pergunta mais poderosa: como posso atender essa necessidade de um modo que me fortaleça? Essas duas perguntas, repetidas com coragem, têm o poder de desarmar padrões de anos, de transformar vício em vocação, medo em foco, vergonha em missão. Na reta final de sua jornada, Robbins revela uma verdade que soa como um sussurro feroz. Dentro da consciência de quem ouve, você já tem tudo o que precisa para transformar sua vida. Menos só precisa despertar para isso. Ele deixa claro que a busca não é por mais ferramentas, mais cursos, mais livros. A verdadeira transformação começa quando você aceita que já é suficiente para começar. E que o ato de começar menos, mesmo tremendo, mesmo inseguro, é o que separa os sonhadores dos realizadores. Robbins nos conduz agora para o território da visualização criativa, mas com um olhar diferente do que normalmente se vê no universo do autoconhecimento. Ele não propõe que você apenas imagine o que quer viver. Ele propõe que você sinta visceralmente o que vai acontecer se não mudar. Ele ensina que, para quebrar padrões de procrastinação, precisamos visualizar as consequências com intensidade sensorial. Sentir o peso da frustração futura, o vazio de uma vida desperdiçada, a dor de não ter se tornado o que poderia. Esse é o choque emocional que ativa a decisão verdadeira. O cérebro precisa de urgência para se mover. E Robbins ensina como criá-la. Mas ele também mostra o outro lado dessa moeda: a antecipação prazerosa. A capacidade de projetar-se emocionalmente para o futuro desejado e sentir agora, no presente, o gosto da conquista. Ele chama isso de condicionar o prazer da meta. Não esperar o resultado para se sentir bem menos, mas sentir-se bem agora para criar o resultado. É uma inversão poderosa. Quando o prazer é antecipado, o cérebro associa a ação com recompensa e o sistema límbico se engaja com paixão. Isso transforma tarefas em rituais, esforço em escolha, caminho em destino. Aqui, Robbins introduz um conceito que poucos ousam tocar: rituais diários de poder. Ele revela que as pessoas extraordinárias não são movidas apenas por grandes decisões, mas por pequenos rituais que constroem consistência emocional. Pode ser uma meditação matinal, uma corrida no nascer do sol, uma leitura específica, uma frase que se repete olhando nos olhos no espelho. O que importa não é o formato, mas o estado interno que se ativa. Robbins diz que sucesso é um estado emocional repetido com disciplina. E disciplina não é prisão, é liberdade, construída com intenção. Insights otimizados. A procrastinação morre quando você sente a dor do futuro que não quer viver. O prazer antecipado é o motor invisível da ação contínua. Rituais são portais emocionais para estados de poder. Você não precisa estar pronto, precisa estar em movimento. Transformação não começa com como, começa com porquê. E agora? Na sequência, Robbins aborda um dos temas mais delicados e universais: as crenças limitantes. Ele mostra que essas crenças não são apenas frases que repetimos mentalmente. São estruturas emocionais cristalizadas. Ele ensina que toda crença tem 3 pilares:
uma experiência marcante, uma interpretação emocional e uma repetição inconsciente. Para derrubar uma crença é preciso quebrar um desses pilares. Ele convida o leitor a escrever suas crenças mais paralisantes e então atacar cada uma com perguntas desconstrutivas. Essa crença é 100% verdadeira? De onde ela veio? Quem eu seria sem essa ideia? Mas Robbins vai além. Ele mostra que não basta destruir crenças ruins. É preciso construir novas. Ele ensina a criar crenças fortalecedoras com base em evidências, emoção e repetição. Frases como: sou capaz de encontrar um caminho mesmo quando não vejo um agora, ou tudo o que preciso já existe dentro de mim esperando para ser usado. Essas crenças, repetidas com emoção intensa, vão moldando o novo alicerce da identidade. E identidade, como ele já mostrou, é destino. Um ponto poderoso desse trecho é a ênfase no impacto das perguntas internas. Robbins afirma que a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade das perguntas que você faz a si mesmo todos os dias. Perguntas como por que isso sempre acontece comigo produzem vitimismo. Já perguntas como o que posso aprender aqui ativam o crescimento. Ele propõe um exercício diário de perguntas de poder, como o que há de bom nisso que ainda não percebi? Ou como posso usar isso a meu favor agora mesmo? Essas perguntas não são apenas frases, são dispositivos que realinham o foco, o estado emocional e a energia vital. Nessa etapa, Robbins também nos lembra do valor da ação massiva. Ele diz que saber o que fazer não muda nada, menos apenas fazer muda tudo. E fazer uma vez é o início. Fazer sempre é o caminho. Ele insiste que ação gera clareza, que o movimento traz direção, que a coragem é filha da prática e que mesmo a menor ação em direção ao que importa pode alterar o curso de uma vida inteira. Ele nos lembra que não é preciso sentir-se pronto para agir. É preciso agir para sentir-se pronto. A parte final desse bloco retorna à essência do título do livro, O Gigante Interior. Robbins revela que esse gigante não é uma força externa ou um dom especial. É a parte de você que nunca foi condicionada pelo medo. É o seu estado puro, livre, selvagem, brilhante. Essa parte existe menos, apenas está adormecida sob camadas de dor, dúvida, vergonha e distração. E despertar esse gigante exige decisão, ação, persistência e fé. Não fé religiosa, mas fé emocional. A certeza de que, apesar do tudo, existe algo maior em você esperando para ser vivido. No ato final de sua jornada, Robbins nos conduz a um ponto de convergência entre o que fomos, o que somos e o que ainda podemos ser. Aqui, não há mais desculpas nem ilusões. Ele nos convida a olhar diretamente para aquilo que adiamos por anos, a responsabilidade total sobre a nossa vida. Ele diz que não importa quem te feriu, o que tiraram de você, o que não te ensinaram, o poder de mudar ainda está nas suas mãos. É um chamado duro, mas libertador. Porque enquanto culpamos o mundo, não somos donos de nada. Mas quando assumimos tudo, ganhamos o controle de tudo. Robbins então retoma o conceito de decisão definitiva. Ele explica que a maioria das pessoas vive num limbo entre querer e fazer, entre desejar e agir. E que o que separa os que vivem de verdade dos que apenas existem é a capacidade de decidir com força, com alma, com ruptura interna. Uma decisão verdadeira não é um pensamento, é uma reconfiguração emocional. É o momento em que você rasga o antigo e se entrega ao novo, sem garantias, sem promessas, apenas com fé no movimento. Ele traz aqui exemplos de pessoas que tomaram decisões que pareceram loucura, menos até que deram certo. O empresário que largou tudo para empreender com propósito. A mulher que abandonou um casamento sem amor para se reencontrar. O jovem que deixou um emprego tóxico para buscar sua arte.
Robbins mostra que as decisões mais importantes da vida nunca vêm com garantias, apenas com convicção interna, e que essa convicção pode ser treinada, cultivada, alimentada menos, desde que você pare de esperar sentir-se pronto. Nesse ponto, ele introduz um tema que poucos abordam com tanta clareza: o impacto da identidade coletiva e dos relacionamentos na nossa performance emocional. Robbins afirma que você é a média das pessoas com quem convive, que seus padrões, suas crenças e até seus resultados são moldados pelos círculos que você frequenta. Ele desafia o leitor a fazer um inventário dos relacionamentos atuais. Quem te eleva? Quem te puxa para baixo? Quem te inspira? Quem te intoxica? E então, fazer escolhas conscientes. Ele diz: se você quer mudar de vida, comece mudando de ambiente. E essa mudança não é apenas geográfica, menos é energética, emocional, vibracional, insights otimizados. Responsabilidade é o portal da liberdade. Uma decisão definitiva vale mais que 1000 intenções mornas. Você se torna quem você tolera ao seu redor. Mudança sem ruptura é apenas distração. Seu futuro começa na coragem de cortar o que te paralisa. Robbins avança para a etapa final com um tom quase sagrado. Ele nos conduz a um exercício de visualização da nossa vida ideal mas com um diferencial: a urgência da finitude. Ele convida o leitor a imaginar que tem apenas um ano de vida. Um ano para viver tudo o que é essencial. Um ano para deixar um legado. Um ano para despertar de vez. Quientuo pergunta: o que você faria diferente se soubesse que o tempo acabou? Essa pergunta arde. Ela queima os adiamentos. Ela dissolve desculpas e nos coloca diante da única realidade que importa: o agora. Neste encerramento, Robbins propõe que a transformação não é um evento, mas uma prática contínua, que precisa ser reafirmada todos os dias. Ele diz que mesmo os maiores guerreiros duvidam, que mesmo os mais disciplinados caem, mas que a diferença está em quantas vezes você se levanta menos e com que verdade. Ele ensina que despertar o gigante interior não é ativar uma força sobrenatural, mas lembrar-se todos os dias de quem você realmente é, antes de todas as feridas, traumas e máscaras. E por fim, ele nos entrega uma última metáfora simbólica. Ele diz que dentro de cada ser humano existe uma semente de grandeza, mas que essa semente precisa ser regada com decisões, nutrida com hábitos, protegida de ambientes tóxicos e iluminada com propósito. Que a maioria das pessoas vive como se essa semente fosse apenas um sonho distante menos, mas que ela é real, está dentro e está pronta. E que a única coisa que a impede de florescer é a ausência de movimento. Robbins finaliza com um convite: não para acreditar, mas para agir. Não para buscar mais respostas, mas para viver a resposta. Se você sentiu essa mensagem tocar algo mais profundo dentro de você, esse não é um acaso, é um chamado. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like, se esse conteúdo te impulsionou a olhar para dentro com mais coragem. E este foi um resumo otimizado de Desperte Seu Gigante Interior, Anthony Robbins. Mas nossa jornada não termina aqui. Temos mais vídeos com aprendizados otimizados em diversas áreas da sua vida. Continue conosco nessa transformação contínua. Você não está sozinho. Você está desperto. E o próximo passo começa agora.